empate com o Flamengo traz moral para o Vasco encarar o Bahia na quarta-feira. Porém, desfalque garantido já para o jogo de quarta, um desfalque importante. Mas o antigo titular vai voltar para jogar. Agora, o Vasco está pedindo um empréstimo de 80 milhões. E aí? Tá tudo certo? Diz que o objetivo do empréstimo é para pagar salário. Peraí, tem alguma coisa errada com o Vasco? Pedido estranho? Vamos analisar o que está acontecendo com o Vasco. Por que o Vasco está pedindo um empréstimo de 80 milhões? Se o Vasco está certo, se está errado, se o orçamento está cobrindo o salário. O que está acontecendo com o Vasco, tá? Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, para quando tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisar. Falou? Vamos direto para essas notícias aí do Vasco. Bem, falar primeiro do jogo, né? O Vasco conseguiu empatar com o Flamengo, né? Um bom resultado para o Vasco, um jogo que, para mim, na minha opinião, foi um jogo igual. O Vasco jogou de igual para igual. Teve alguns momentos que o Flamengo dominou a partida, mas também teve momentos que o Vasco dominou a partida. O jogo ficou muito parelho, muito igual. Um momento de desnível na partida que ficou quase que ataque contra a defesa, o ataque do Flamengo contra a defesa do Vasco. Foi ali por volta dos 15 do segundo tempo, o Coutinho já tinha cansado com 20 minutinhos, o Coutinho já estava morto e o Verratti totalmente improdutivo. O Diniz demorou um pouquinho, né, para mudar, mas fez as alterações corretas, tirou o Verratti, tirou o Coutinho, o Vasco melhorou, subiu de produção e teve várias chances, né, o Matheus França com o Ryan. Aliás, o Ryan na entrada da área sofreu, para mim foi o cara calçou ele caiu ali, não foi à toa, uma jogada que ele ia arrancando e trocou de perna esquerda para perna direita, tocou entrando, rasgando dentro da área. Eu acho que ali ele foi calçado, mas nem falta o juiz deu, enfim, acontece. E o Vasco conseguiu atacar, conseguiu incomodar o Flamengo depois das mudanças. Então o Vasco teve momentos bons e ruins na partida. O Vasco, quando faz o gol de empate no primeiro tempo ainda, logo depois o Vasco retoma para cima do Flamengo, deu para acreditar que o Vasco ia virar. E olha, talvez se não fosse aquela infelicidade do Fogo Amigo, da cabeçada entre o Barros e o Robert Renan, que parou o jogo, esfriou o jogo, né? E o Vasco teve que fazer a substituição, o Robert Renan saiu com a conclusão, né, no protocolo de conclusão, não vai jogar nem quarta-feira, desfalque já garantido para o jogo de quarta-feira, porque está dentro do protocolo. Ele está bem, foi para o hospital, fez exames e tudo, ele está se sentindo bem, já falou que ele está bem, mas ele não vai poder jogar na quarta-feira, porque ele está no protocolo, né, da quantidade de horas que ele tem que ficar sem jogar. Mas vai voltar o Lucas Freitas, que era titular até o jogo passado. Então o Lucas Freitas vai voltar. Uma coisa legal foi o Costa, né? O Cuesta, a estreia do Cuesta como titular do Vasco, jogou muito bem o Cuesta. Olha, foi bem, a estreia num jogo grande, a estreia no Maracanã. Olha, muito bem posicionado o Cuesta. Eu gostei do Cuesta, apesar que eu achei que ele deu mole no gol do Flamengo, acho que faltou tempo de reação, mas também a gente entender que é um cara que estava sem jogar, estava vindo de pré-temporada, então demorou um pouco ali o tempo de reação dele, mas no mais ele, no restante do jogo, todo se antecipando, pelo alto, por baixo, jogou muito bem, até que o Flamengo não teve grandes chances assim, algumas saídas de bola errada do Vasco e tal, o Flamengo roubou a bola e botou a bola na trave. Eles têm talento, eles têm jogadores com talento, e é isso aí, complicou um pouco, mas o Vasco se comportou muito bem. Um jogo igual, o Vasco podia ter ganho o jogo, também podia ter perdido o jogo, então o resultado de empate eu acho que foi o mais correto e mais justo. Bem, vamos agora para o motivo do vídeo, que é os 80 milhões. O Vasco está pegando um empréstimo de 80 milhões, e o Vasco está alegando que esse empréstimo é para pagamento de salários, né, fornecedores, despesas básicas. Então vai estar pegando 80 milhões de financiamento. É um financiamento chamado financiamento DIP. Essa modalidade de empréstimo DIP, ela é feita para empresas que estão em recuperação judicial, tá? O Vasco diz que o dinheiro vai ser usado para pagar salário, fornecedor, despesa básica, e está dando de garantia 20% das ações da SAF. O Vasco tem 20% das ações da SAF só, porque o Vasco tinha 30%, mas 10% estão penhorados por uma discussão na justiça. O Vasco ainda não perdeu as ações, mas está penhorado. Então o Vasco não dispõe dos 30%, só dispõe de 20%. O CRVG só dispõe de 20% da SAF e está dando 20% de garantia nesse empréstimo. Agora o prazo tem o pagamento do empréstimo, uma carência de 12 meses, que é legal. Você tem uma carência de 12 meses e vai pagar em 36, né? Com juros de CDI mais 7% ao ano, né? E o objetivo do empréstimo é dar fôlego financeiro e manter o Vasco funcionando enquanto a recuperação judicial
estiver seguindo, né? Principalmente a partir do ano que vem, que vai começar a ter que pagar as parcelas, né? Mas o que a gente tem que discutir aqui é que o Vasco precisa pegar 80 milhões de empréstimo para pagar salário, fornecedor, despesa básica. Isso quer dizer que a receita do Vasco não cobre isso? Então o que está errado nesse orçamento do Vasco? Então o Vasco tem uma despesa ainda maior do que a sua receita, porque não adianta você fazer a recuperação judicial se você não equilibrar as contas. E no final da história você vai ter que ter uma receita maior do que as suas despesas e ainda sobrar um pouquinho para pagar a recuperação judicial. Senão você não vai conseguir honrar. Que coisa errada é essa? O que está estranho nisso aí? Ora, o DIP é um empréstimo, galera, que é importante ser feito, tá? O Vasco está agindo correto, o DIP está certo. E não dá para você identificar num pedido de empréstimo DIP se o problema do Vasco é as receitas são menores do que as despesas. Não dá para discutir isso. Quando o Vasco diz que vendeu Luiz Gustavo para poder manter seus salários em dias, você consegue discutir isso, né? É claro que quando você faz um orçamento, ainda mais no mundo do futebol, a venda de ativos ela é planejada, ela está dentro desse processo de orçamento, que é o possível, né? O que vai ser o futuro recebível, o que pode ser realizado, futuro realizável, né? Futuro realizável é venda de ativos, pode vender, pode não vender. Então você programa mais ou menos quantos ativos e por quanto você vai vender e inclui esse futuro provável, realizável dentro de um orçamento. Ok, bacana, isso acontece, é tranquilo. Então a ideia do Gustavo ser vendido ali faz parte do espetáculo, faz parte do show ali, faz parte do orçamento. Todo clube que forma atletas e vende atletas, isso é natural. É isso. Aliás, minha discussão na época não foi a venda do Luiz Gustavo, foi para como foi vendido e para quem foi vendido. Foi isso que eu discuti na época, mas que você tem que vender ativos, você tem que vender ativos. Todo clube de futebol compra e vende jogadores, é normal, é assim que se sobrevive, né? É assim que você vai fazendo caixa, ok. Mas aí quando você vê uma notícia de um empréstimo, pô, então vai estar em recuperação judicial e está se endividando ainda mais? Bem, olha só. Quando uma empresa qualquer ela está em recuperação judicial, qual é o maior medo dos credores ao assumir o plano de pagamento lá que a empresa oferece? O Vasco ofereceu, né, um plano de pagamento e vai ter agora a Assembleia de Credores que vai votar se aceita ou não. Qual é o grande medo dos credores? Olha, eu vou aceitar esse plano aqui e vai terminar de pagar a prazo. Pô, mas ele já está me devendo há 10 anos e nunca me pagou. Será que agora ele vai honrar? Porque a única vantagem que tem é que é uma nova gestão, uma nova administração, os caras estão tentando fazer a coisa certa, entrar na recuperação judicial, mas será que vai? Porque se não for, vai ser leilão de liquidez dos bens que esses caras têm. Será que no leilão de liquidez eu vou conseguir receber a minha cota? Leilão de liquidez é sempre ruim, porque eu sempre vou receber a menos do que eu acatei. Cara, então o credor fica com essa dúvida, será que vai, será que não vai? Quando a empresa consegue um empréstimo DIP, ela está falando para os credores o seguinte: olha só, pode confiar no plano, porque eu estou recebendo um encharque de dinheiro, e esse encharque de dinheiro está sendo controlado pela recuperação judicial, pelo juiz. E eu não vou poder sair gastando dinheiro, o dinheiro não vai para o meu bolso, não vou comprar o Maradona, o Messi para jogar aqui, nada disso. Eu vou manter esse dinheiro no meu fluxo de caixa. Com isso, mesmo que eu não venda um ativo no meu orçamento, eu tenho dinheiro em caixa para honrar os meus compromissos. Eu tenho um ano sem pagar juros, né, sem pagar um empréstimo, nem juros, tenho um ano de carência e tenho 3 anos para pagar os 80 milhões. Cara, é importante pegar um empréstimo DIP, tá? Esse empréstimo DIP, ele é importante pegar. Se pudesse pegar um valor maior, seria ainda mais interessante. Quanto mais você encharcar o seu caixa de recurso, mais confiança você gera aos credores. Então o empréstimo DIP para quem está em recuperação judicial é fundamental, é normal o processo. Vai estar agindo de forma correta. Tem que buscar mesmo o empréstimo DIP, até para mostrar para os seus credores que o risco se torna menor, porque eu tenho um dinheiro no caixa controlado pela recuperação judicial. Eu não posso fazer besteira com esse dinheiro, porque eu tenho que apresentar balanços.
né? Eu não sei se o Vasco é bimestral ou é trimestral a apresentação de balanço da Justiça da RJ para os RJ. E nesses balanços, né, nos balancetes, na verdade, que eu estou apresentando, eu tenho que mostrar onde estão os 80 milhões do empréstimo. E que eu estou fazendo com o dinheiro. E esse dinheiro é justamente para isso. Olha, eu não consegui vender o Ryan. Está no projeto ano que vem vender o Ryan. Pô, eu não consegui vender o Ryan. Mas eu tenho dinheiro no carro. Eu estou com dinheiro garantido para dentro de um orçamento, de trabalhar num orçamento. Entendeu? É assim que funciona. E o Vasco está corretíssimo em pegar o empréstimo DIP. Parabéns à gestão que optou por esse caminho. E é o caminho correto de fazer numa recuperação judicial. Existe essa possibilidade e uma empresa como o Vasco, né, que tem liquidez, que tem ativos, que pode se desfazer dos seus ativos de repente para fazer dinheiro, né, com a venda de atletas, é importante o empréstimo DIP. Ainda mais até para o Vasco, né, porque com o empréstimo DIP, com o dinheiro dos 80 milhões em caixa, você não precisa vender mal os seus jogadores, seus ativos. Você pode esperar. O cara pode chegar e falar, olha, eu quero comprar o Leandrinho por 2 bananadas e 3 laranjas. Eu falo, não, 2 bananas e laranja eu não quero, irmão. Eu quero 1 milhão de bananada e 3 milhões de laranja. Você tem? Ah, não tem, então eu não quero. Essa quantidade de bananada e laranja não me interessa. É isso aí, cara. O Vasco pode fazer isso. O Vasco pode fazer isso. Porque você está o quê? Encharcado de recursos, você não está com pires na mão. Então, uma atitude correta, perfeita, que vai dar fôlego financeiro para o Vasco em 2026. Parabéns à gestão. Está correto em fazer isso. Ao mesmo tempo, você está aumentando o endividamento, mas é muito controlado esse endividamento. E é um valor interessante, ainda mais pelo prazo de carência de 12 meses. Eu acho que o Vasco está fazendo correto. Comenta aí o que você acha, se o Vasco está correto ou não está correto. Eu acho que sim. Olha que eu sou um crítico dos orçamentos do Vasco, porque não tem transparência nenhuma, mas o empréstimo DIP, para quem está em recuperação judicial, ele é importante, eu acho até que fundamental para poder passar segurança para os credores. Vai estar à beira de ter uma assembleia de credores aí. Então o empréstimo DIP, ele vai trazer segurança ao plano de pagamento aos credores. Legal? Grande abraço, fique com Deus, comenta aí o que você acha. Até o próximo vídeo, mais tarde tem vídeo aqui no Resumo Gigante. Fui, tchau!